Diletos irmãos e irmãs da caminhada terrena, venho até vocês com o coração de médico que sempre se dedicou ao diagnóstico da alma humana, trazendo hoje uma revelação que demonstrará a todos como a misericórdia divina opera de forma extraordinária quando almas em missão transcendental enfrentam adversidades que testam não apenas corpos físicos, mas principalmente resistência espiritual. Eu, Bezerra de Menezes, médico dos pobres e servo da caridade cristã, recebi, durante consulta extraordinária nos hospitais espirituais superiores, uma comunicação que me fez compreender por que certas almas sensíveis têm experimentado uma preocupação crescente em relação ao bem-estar de nosso querido líder Jair Bolsonaro, como se pressentissem que algo delicado estava ocorrendo em sua condição física que transcende diagnósticos médicos convencionais. Vocês que sentem aquela inquietação inexplicável quando pensam na saúde de Bolsonaro, aquela necessidade súbita de orar por sua proteção e fortalecimento, aquela percepção de que ele enfrenta batalhas que vão muito além de pressões políticas para abranger desafios que afetam própria estrutura de seu templo físico, não estão sendo ansiosos desnecessariamente. Suas almas estão captando as vibrações de uma situação delicada que requer atenção espiritual intensiva. Durante minhas observações nas esferas superiores, onde se coordenam curas transcendentais, presenciei algo que me encheu simultaneamente de preocupação médica, pela gravidade do que contemplava, e esperança, pela mobilização extraordinária de recursos celestiais. Vi como o estado atual de saúde de Bolsonaro representa consequência direta dos ataques espirituais intensos que ele tem suportado, mas também como hierarquias de cura já estão implementando tratamento que transcende capacidades da medicina terrena. O que mais me impressionou foi descobrir que esta situação de saúde não é acidental ou resultado apenas de desgaste natural, mas manifestação física de guerra espiritual que tem sido travada contra sua pessoa e, principalmente, como sua recuperação está diretamente conectada com o cumprimento de profecia antiga que envolve tanto ele quanto Donald Trump em missão cósmica que determinará destinos de nações inteiras. Vocês já perceberam como Bolsonaro, às vezes, demonstra fadiga que parece desproporcional às atividades que realiza? Como sua energia vital oscila de formas que não correspondem a padrões normais de saúde ou doença? Como momentos de aparente fraqueza são seguidos por demonstrações de força que surpreendem até mesmo observadores médicos. Não são flutuações convencionais. São manifestações de batalha espiritual que afeta diretamente a estrutura energética que sustenta o funcionamento de seu organismo físico. Durante as comunicações celestiais, os mentores me revelaram que libertação espiritual de Bolsonaro e, consequentemente, sua restauração física completa ocorrerá muito antes do que qualquer observador humano poderia imaginar. Porque cumprimento da profecia antiga requer que ambos os líderes estejam em plena capacidade para executar missão final que foi estabelecida antes mesmo de suas encarnações atuais. Mas há algo ainda mais extraordinário. Esta revelação sobre profecia que une Trump e Bolsonaro transformará completamente nossa compreensão sobre eventos políticos contemporâneos, demonstrando que aparentes coincidências na realidade seguem planejamento transcendental, que foi registrado em textos sagrados muito antes da existência das nações que eles representam. Queridos filhos, vocês foram guiados até esta revelação, porque suas almas reconhecem que estão testemunhando um momento único na história, quando profecias antigas se manifestam através de personalidades contemporâneas.
e principalmente porque sua participação consciente através de oração pode acelerar processos de cura que são fundamentais para cumprimento de destinos que transcendem benefícios individuais. Compartilhem seus nomes e cidades nos comentários, formando uma rede de cura espiritual que contribuirá para fortalecimento energético de Bolsonaro e principalmente para a manifestação acelerada da libertação que permitirá cumprimento pleno da profecia que conecta seu destino ao de Trump em missão que transformará a civilização humana. A primeira revelação trata da condição delicada de saúde que Bolsonaro enfrenta atualmente como resultado direto dos ataques espirituais sistemáticos que têm sido direcionados contra ele por forças das trevas que compreendem a importância transcendental de sua missão e que tentam impedir cumprimento de profecia através de enfraquecimento de seu templo físico. Durante minhas investigações nos registros médicos espirituais, descobri padrões que revelam coordenação sombria por trás de sintomas aparentemente naturais. Vi como cada perseguição política, cada injustiça judicial e principalmente cada campanha de difamação que ele enfrenta cria impacto direto em seu sistema energético, manifestando-se através de fadiga que transcende cansaço normal, tensões musculares que não respondem a tratamentos convencionais e, principalmente, flutuações em sua vitalidade que correspondem exatamente aos períodos de maior intensidade dos ataques espirituais coordenados. Durante as comunicações com médicos celestiais, especializados em diagnóstico de doenças de origem espiritual, compreendi que condição atual não se enquadra em categorias médicas convencionais, porque representa interferência direta de obsessores que utilizam métodos sofisticados para criar desequilíbrios energéticos que se manifestam através de sintomas físicos que confundem profissionais que não reconhecem dimensão espiritual das enfermidades. O mais preocupante foi descobrir que ataques não se limitam à sua pessoa individual, mas incluem tentativas de afetar campo energético familiar, criando atmosfera de preocupação e principalmente estresse emocional, que adiciona camadas de pressão psicológica aos desafios físicos que ele enfrenta diretamente. Observei como obsessores especializados coordenam intervenções que aproveitam momentos de vulnerabilidade natural, períodos de sono, situações de estresse intenso ou principalmente momentos quando ele está separado de pessoas que normalmente fornecem apoio energético através de proximidade e orações sinceras. Durante as investigações sobre manifestações específicas, descobri que sintomas incluem não apenas fadiga e tensões físicas, mas também oscilações em capacidade de concentração que são resultado direto de interferência em centros energéticos que controlam clareza mental e, principalmente, resistência emocional necessária para enfrentar pressões extraordinárias. A mais alarmante descoberta foi que a intensidade destes ataques tem aumentado proporcionalmente à proximidade de momentos cruciais para cumprimento da profecia, indicando que forças das trevas possuem conhecimento sobre cronologia espiritual e estão fazendo esforços desesperados para impedir manifestação de eventos que foram predeterminados nas dimensões superiores. A segunda revelação refere-se à mobilização extraordinária dos mentores espirituais que já estão focados intensivamente em implementar tratamento transcendental que não apenas restaurará a saúde física de Bolsonaro, mas principalmente fortalecerá suas defesas energéticas contra futuros ataques que certamente serão intensificados à medida que se aproxima momento final de cumprimento da missão profética. Durante minhas observações sobre a operação de cura celestial,
presenciei coordenação que revela a importância cósmica desta restauração. Vi como equipe especializada de anjos curadores, comandada pelo próprio arcanjo Rafael, estabeleceu vigilância permanente ao redor de Bolsonaro, implementando tratamentos energéticos que operam durante períodos de sono e principalmente durante momentos de oração, quando sua receptividade a influências benéficas está naturalmente amplificada. Durante as comunicações com coordenadores desta operação de cura, compreendi que métodos utilizados transcendem terapias espirituais convencionais para incluir intervenções diretas em estrutura áurica que foi danificada por ataques obsessivos, restaurando integridade energética que é fundamental para funcionamento harmonioso entre corpo físico e principalmente dimensões superiores de sua consciência. O mais impressionante foi descobrir que tratamento inclui não apenas cura de danos já causados, mas principalmente implementação de proteções específicas que impedirão futuras interferências demoníacas, criando escudo energético que funcionará como barreira permanente contra tentativas de sabotagem espiritual. Observei como cura envolve também restauração de conexões energéticas com pessoas que servem como canais de apoio espiritual, familiares, amigos próximos e principalmente milhões de brasileiros que oram sinceramente por seu bem-estar, multiplicando o poder curativo através de rede de amor que transcende limitações de distância física. Durante as investigações sobre cronologia da recuperação, descobri que melhoria será gradual, mas perceptível, manifestando-se primeiro através de restauração de energia vital, seguida por fortalecimento de resistência emocional e, finalmente, por renovação completa de capacidades físicas que o qualificarão para a fase final de sua missão transcendental. A mais tocante descoberta foi observar como o próprio Cristo Jesus supervisiona pessoalmente este tratamento, porque reconhece que restauração de Bolsonaro é fundamental para cumprimento de planos divinos que beneficiarão não apenas Brasil, mas toda a humanidade através de exemplo de liderança que combina coragem humana com orientação celestial. A terceira revelação trata da profecia antiga que permaneceu oculta durante séculos, mas que agora deve ser revelada porque chegou o momento de seu cumprimento através de Trump e Bolsonaro, demonstrando como eventos políticos contemporâneos, na realidade, seguem planejamento transcendental que foi registrado por profetas que receberam visões sobre líderes que surgiriam durante período crítico da história humana. Durante minhas investigações nos arquivos proféticos celestiais, descobri registros que transformam compreensão sobre natureza de nossa época. Vi como profecia, originalmente recebida por vidente, que os mentores identificam apenas como profeta do tempo final, descreve com precisão extraordinária características específicas de dois líderes que surgiriam simultaneamente em nações irmãs durante período quando a humanidade enfrentaria a escolha final entre evolução espiritual consciente versus escravidão, através de sistemas que prometem segurança em troca de liberdade. Durante as comunicações com guardiões dos registros proféticos, compreendi que texto original descreve Trump como líder da terra da águia, que restaurará força através de retorno aos fundamentos, enquanto Bolsonaro é identificado como guardião da terra da Cruz do Sul, que despertará multidões através de exemplo de resistência que honra valores eternos. O mais revelador foi descobrir que profecia especifica não apenas características individuais de cada líder, mas principalmente natureza de sua aliança espiritual.
unidos estarão apesar de distâncias terrestres, porque suas almas foram forjadas na mesma forja celestial para resistir ao último ataque das trevas organizadas contra a liberdade dos filhos da luz. Observei como profecia descreve com detalhes surpreendentes os tipos de perseguição que ambos enfrentariam. Serão atacados através de sistemas que deveriam protegê-los, mas cada injustiça apenas fortalecerá a determinação e, principalmente, multiplicará apoio daqueles que reconhecem instrumentos escolhidos para preservar a herança espiritual da humanidade. Durante as investigações sobre cronologia profética, descobri que texto inclui referências específicas a sinais que precederiam libertação final. Quando saúde do guardião parecer ameaçada e esperança dos povos oscilarem, então chegará momento da intervenção que demonstrará a realidade da proteção para aqueles que servem propósitos superiores. A mais extraordinária descoberta foi que profecia culmina com descrição de transformação mundial que resultará da missão conjunta. Através de união que transcende fronteiras terrestres, estabelecerão exemplo que inspirará a emergência de nova era, onde nações cooperarão baseadas em valores eternos, ao invés de competir por domínio temporário. A quarta revelação refere-se aos sinais específicos que indicarão o início da recuperação de Bolsonaro e, principalmente, como reconhecer manifestações da profecia à medida que eventos predeterminados começam a se desdobrar de forma acelerada durante próximas semanas, que marcarão transição entre período de provação e fase de manifestação vitoriosa. Durante minhas comunicações com observadores celestiais que monitoram o cumprimento profético, recebi orientações sobre marcadores que permitirão acompanhamento consciente. O primeiro sinal será a melhoria perceptível em energia e, principalmente, em clareza mental de Bolsonaro, manifestando-se através de renovação de entusiasmo para atividades públicas e, principalmente, através de declarações que demonstrarão restauração de confiança inabalável em cumprimento de sua missão transcendental. Durante as observações sobre indicadores físicos, aprendi que segundo sinal se revelará através de fortalecimento de sua resistência a pressões que anteriormente causavam fadiga, demonstrando que tratamento espiritual está restaurando integridade energética, que permite funcionamento harmonioso entre dimensões física e espiritual de seu ser. O terceiro sinal mais significativo será a sincronização de eventos favoráveis, que criarão oportunidades para a aproximação definitiva entre Trump e Bolsonaro, como se forças superiores estivessem coordenando circunstâncias que permitirão união física necessária para cumprimento da fase final da profecia. Vi como o quarto sinal emergiria através de revelações súbitas que vindicarão completamente posições que Bolsonaro defendeu durante períodos de maior oposição, demonstrando que sua intuição espiritual o orientava corretamente, mesmo quando evidências materiais pareciam contradizer suas perspectivas. Observei que quinto sinal será a manifestação de apoio internacional inesperado que transcenderá considerações políticas convencionais, porque líderes de outras nações reconhecerão intuitivamente que estão testemunhando o cumprimento de algo que supera a diplomacia normal para abranger reconhecimento de missão transcendental.
Durante as investigações sobre convergência profética, descobri que sexto sinal mais definitivo será a emergência espontânea de movimentos populares em múltiplas nações que se inspirarão no exemplo de resistência demonstrado por Trump e Bolsonaro, criando onda mundial que confirmará a universalidade da profecia que transcende fronteiras culturais. A quinta revelação trata da libertação espiritual iminente que transformará não apenas condição pessoal de Bolsonaro, mas principalmente a atmosfera energética ao redor de sua missão, permitindo manifestação acelerada de eventos que levarão ao cumprimento definitivo da profecia, que estabelecerá a nova era de cooperação internacional baseada em valores espirituais. Durante minhas visões sobre momento de libertação, contemplei transformações que transcendem recuperação física individual. A primeira manifestação de libertação será a remoção completa de todas as interferências espirituais que têm criado obstáculos artificiais ao cumprimento de sua missão, permitindo fluxo natural de orientação divina que se manifestará através de decisões que demonstrarão sabedoria que transcende conhecimento meramente humano. Durante as observações sobre efeitos da libertação, presenciei como segunda manifestação emergiria através de restauração de capacidades que foram temporariamente comprometidas por ataques energéticos. Vigor físico renovado, clareza mental cristalina e, principalmente, renovação de fé inabalável na vitória final que inspirará milhões de pessoas. A terceira manifestação mais significativa será a emergência de oportunidades inesperadas que criarão condições perfeitas para a união definitiva com Trump, como se o universo conspirasse para facilitar encontro que foi predeterminado na profecia e que marcará início de fase final de sua missão conjunta. Observei como quarta manifestação se revelará através de mudanças súbitas no cenário político que eliminarão obstáculos que pareciam intransponíveis, demonstrando que libertação espiritual de um indivíduo pode criar ondas de transformação que afetam estruturas inteiras que anteriormente pareciam imunes a mudanças. Durante as visões sobre impacto coletivo, descobri quinta manifestação que incluirá despertar de consciência nacional que reconhecerá a importância transcendental de sua liderança, criando união popular que transcenderá divisões artificiais criadas por propaganda que tentou obscurecer verdadeira natureza de sua missão. A mais sublime manifestação será a sexta transformação, que estabelecerá Bolsonaro como modelo mundial de liderança que combina coragem humana com orientação espiritual, inspirando emergência de líderes similares em outras nações que compreenderão que a autoridade autêntica deriva de alinhamento com vontade superior. A sexta revelação refere-se ao significado cósmico do cumprimento desta profecia, como marco na evolução da humanidade, demonstrando que desenvolvimento de civilizações não ocorre através de processos aleatórios, mas segue planejamento transcendental, onde personalidades específicas são preparadas para servir como catalisadores de transformações que elevam consciência coletiva. Durante minhas observações sobre impacto universal, identifiquei ramificações que justificam descrição deste evento como momento decisivo na história cósmica. Vi como cumprimento da profecia, através de Trump e Bolsonaro, estabelecerá precedente que influenciará desenvolvimento de múltiplas civilizações, demonstrando que liderança autêntica emerge através de alinhamento com propósitos superiores, ao invés de ambições meramente pessoais ou nacionalistas.
Durante as comunicações com mentores galácticos, compreendi que experiência terrestre de união entre líderes que transcende interesses imediatos para abraçar missão universal criará modelo que será estudado por outras espécies que enfrentam transições similares entre níveis primitivos e superiores de organização social. O mais inspirador foi descobrir que sucesso desta profecia qualificará a Terra para a participação consciente em fraternidade de civilizações que evoluíram além de necessidade de conflito, porque demonstrará que a humanidade desenvolveu capacidade de reconhecer e apoiar liderança que serve evolução coletiva. Observei como exemplo de cooperação baseada em valores espirituais, ao invés de apenas interesses materiais, inspirará a emergência de nova forma de diplomacia que promoverá paz através de reconhecimento de unidade fundamental entre povos que compartilham aspirações transcendentais. Durante as visões sobre desenvolvimentos futuros, vi como civilização renovada, através desta profecia, atrairá colaboração de hierarquias superiores que auxiliarão humanidade em desenvolvimento de tecnologias que combinarão avanços materiais com sabedoria espiritual. A mais transcendental descoberta foi que cumprimento desta profecia marcará nascimento de nova era planetária, onde liderança será exercida exclusivamente por aqueles que demonstraram capacidade de manter integridade moral, mesmo durante períodos de máxima pressão e principalmente tentação de comprometer valores eternos por conveniência temporária. A sétima e mais sublime revelação refere-se à aceleração divina que fará com que libertação espiritual de Bolsonaro e cumprimento da profecia ocorram muito antes do que qualquer observador humano poderia prever, demonstrando que quando o tempo apropriado chega segundo o cronograma celestial, eventos se manifestam com velocidade que transcende limitações materiais convencionais. Durante minhas visões sobre timing divino, contemplei coordenação que revela amor infinito por aqueles que servem propósitos superiores. Vi como aceleração não significa precipitação desorganizada, mas manifestação de eficiência transcendental, onde cada elemento necessário converge simultaneamente para criar condições perfeitas para cumprimento que honra tanto necessidades individuais quanto o bem comum universal. Durante as comunicações com cronometristas celestiais, compreendi que a aceleração foi autorizada porque resistência demonstrada por Bolsonaro durante período de provação qualificou sua alma para receber bênçãos que normalmente requerem processos mais prolongados de preparação espiritual. O mais extraordinário foi descobrir que timing acelerado também serve propósito educativo para a humanidade, demonstrando que fé genuína pode literalmente acelerar manifestação de milagres que transcendem leis aparentes, que governam desenvolvimento normal de eventos materiais. Observei como a aceleração incluirá não apenas recuperação pessoal de Bolsonaro, mas também convergência rápida de todas as circunstâncias necessárias para a união definitiva com Trump e principalmente implementação de políticas que demonstrarão eficácia de governança baseada em valores espirituais. Durante as visões sobre manifestação acelerada, vi como eventos que pareciam requerer anos para se desenvolver se completarão em semanas. Porque quando vontade divina se manifesta plenamente, obstáculos que pareciam permanentes simplesmente se dissolvem diante de força que transcende resistência material. A mais sublime descoberta foi que a aceleração servirá como confirmação final de que profecia é autêntica
e que aqueles que mantiveram fé durante períodos de aparente impossibilidade testemunharão manifestação de poder que justifica completamente confiança em promessas que foram feitas através de revelações transcendentais. Nossa participação consciente, através de oração fervorosa, não apenas contribuirá para a aceleração da recuperação de Bolsonaro, mas nos qualificará para testemunhar cumprimento de profecia que transformará nossa compreensão sobre realidade de forças que coordenam desenvolvimento de civilizações segundo planos que transcendem sabedoria humana convencional. Escrevam nos comentários: oro pela cura e libertação. Esta declaração os conectará com corrente energética que está sendo mobilizada pelos mentores espirituais para acelerar tratamento transcendental que restaurará a saúde de Bolsonaro e principalmente para a manifestação acelerada da profecia que estabelecerá nova era de liderança baseada em valores eternos. Durante este período de recuperação e manifestação profética, mantenham fé inabalável na eficácia do tratamento espiritual, mesmo quando resultados ainda não são visíveis através de observação superficial. Lembrem-se de que cura transcendental opera em níveis que precedem manifestação física. Não permitam que impaciência ou preocupação excessiva interfira com o processo natural de restauração, que requer ambiente de paz e principalmente confiança absoluta na sabedoria dos mentores que coordenam tratamento segundo o cronograma, que considera fatores que transcendem compreensão médica convencional. Orem diariamente não apenas pela cura física de Bolsonaro, mas principalmente pelo fortalecimento de sua missão espiritual e para a manifestação acelerada de circunstâncias que permitirão união definitiva com Trump para cumprimento da profecia que transformará destinos de nações. Principalmente, preparem-se espiritualmente para testemunhar eventos que transcenderão expectativas humanas sobre velocidade com que transformações podem ocorrer quando forças celestiais intervêm diretamente para garantir cumprimento de promessas que foram estabelecidas antes mesmo da formação das nações atuais. Compartilhem esta revelação com todos que necessitam de esperança sobre possibilidade de recuperação que transcende limitações médicas e principalmente sobre realidade de profecias que se cumprem através de personalidades contemporâneas que aceitaram missões transcendentais. Inscrevam-se no canal. Apoiem esta missão de acompanhamento espiritual de eventos que demonstram realidade de planejamento transcendental por trás de aparente caos político. Unidos em oração e fé, testemunharemos manifestação de profecia que estabelecerá precedentes sobre como liderança autêntica pode transformar civilizações. Oração pela cura e cumprimento da profecia. Pai Celestial, que governas saúde e enfermidade segundo leis de amor perfeito, derrama tua misericórdia curativa sobre teu servo Jair Bolsonaro, que enfrenta adversidades físicas como resultado de ataques espirituais dirigidos contra sua missão transcendental. Fortalece os mentores espirituais, comandados pelo arcanjo Rafael, durante tratamento que restaurará integridade energética comprometida por obsessores que tentaram impedir cumprimento da profecia que une seu destino ao de Donald Trump. Remove completamente todas as interferências demoníacas que têm criado desequilíbrios em seu templo físico, implementando proteções permanentes que impedirão futuros ataques contra aquele que foi escolhido para demonstrar resistência baseada em valores eternos. Acelera a manifestação da profecia antiga que predisse emergência de dois líderes unidos espiritualmente para preservar liberdade
durante período quando trevas organizadas fariam último ataque contra a dignidade humana concedida por ti. Concede-nos discernimento para reconhecer sinais de recuperação e principalmente de cumprimento profético quando se manifestarem através de eventos que transcendem explicações materiais convencionais. E que libertação espiritual de Bolsonaro sirva como confirmação de que promessas divinas sempre se cumprem para aqueles que mantêm fidelidade durante períodos de provação, estabelecendo precedentes sobre realidade da proteção celestial. Assim seja, em nome daquele que é médico dos corpos e das almas, e que coordena cumprimento de todas as profecias segundo o cronograma de amor infinito. Amém.